Tá ok? Tá me ouvindo aí? Tranquilo. Então tá bom. Pode começar. Tá bom, então vamos lá. Wesley, eu estava lendo que o seu pai foi presidente da Associação de Amigos do bairro Jardim São João. Foi esse tipo de contato assim, com a comunidade, com a reivindicação da população que acabou te atraindo para a política? Renata, quero já agradecer desde já o convite, mas esse fato dessa história do meu pai, ela se iniciou, eu era muito pequeno ainda, e meu pai é um dos primeiros moradores daquela região, uma região assim, que era totalmente abandonada pelo poder público, um bairro novo, iniciando na época, e as ruas de terras, não tinha iluminação pública, então ele assumiu a frente, né, liderando as questões dos interesses regionais, e ele assumiu como acabou virando presidente da Associação Amigo de Bairros, e dando continuidade no trabalho dele, e eu presenciando aquilo desde menino, é uma das questões assim que mais me puxou para esse lado das questões de políticas públicas. Você chegou a fazer parte também da associação? Não fiz, que eu era muito menino, né? Acabava acompanhando, né? Meu pai, na época, ele fez a entrega daqueles tickets de leite, né? E os trabalhos comunitários. Ele lutou muito em questão a pavimentações daquela região, se deve muito ao trabalho dele junto com um grupo de pessoas que o acompanhava naquela ocasião. Tá certo. Então, Wesley, agora a gente vai começar o nosso ponto de vista especial com os vereadores eleitos e hoje com Wesley Casaforte, do PSB. O ponto de vista de hoje recebe o vereador Wesley Alberto Mariano, mais conhecido como Wesley Casaforte, que tem 37 anos e está no seu primeiro mandato. E é um prazer recebê-lo aqui com a gente, vereador. O senhor concorreu pela segunda vez a vereador, mas foi a primeira vez que o senhor foi eleito. Qual que é a expectativa agora de assumir esse mandato? Estamos no início do mandato ainda. Olha, Renata, é claro, uma alegria muito grande, porém assim, uma responsabilidade também aumenta. Essa composição jovem hoje, eu fazer parte desse cenário pelo PSB, fazer parte hoje, assumo como liderança do PSB nesta casa, né, nessa Casa de Leis da Câmara Municipal de Guarulhos, e fazendo parte num quadro junto com o prefeito, com um projeto novo, um projeto de renovação política. Hoje acredito que a população em si, o que espera de nós é muito trabalho. Depositaram uma esperança muito grande nessa composição jovem, que será a esperança da cidade. E nós iremos tratar isso de maneira séria e responsável. Nós iremos trabalhar muito para defender os interesses da população e não os interesses pessoais das questões políticas. Agora, conta um pouquinho da sua história aqui em Guarulhos. Você já falou que é dessa região do Jardim São João. Como é que foi um pouco a sua história? Você se formou em administração pública? Então, Renata, eu na verdade, assim, minha primeira graduação eu cursei a faculdade de Direito, né? E posteriormente é uma coisa assim que sempre me atraiu a questão do curso de administração pública. E até pelo fato de eu gostar, me interessar muito nessa área. E saí candidato nas eleições de 2012, eu acabei não sendo eleito, né? Mas fui super bem votado na primeira vez. Eu acabei ficando como suplente, eu cheguei a assumir a casa por um período curto, mas para mim um momento importante, e tivemos êxito nessas eleições agora, né? Então, nessa trajetória, o que nós viemos assim, para desenvolver um projeto assim, de um papel sério para contribuir pelo legislativo do nosso município. Você fala também em algumas entrevistas dessa realidade da periferia, do Jardim São João. Como é que foi crescer nessa realidade mais difícil, um lugar que é pouco assistido pelo governo? Assim, Renata, acredito que toda a região que se deve principalmente às questões da periferia do nosso município, ela ficou em abandono ao longo dos anos. Não se fala somente a região do Jardim São João em si. Quando eu falo a região do Jardim São João, que ela envolve Jardim Presidente Dutra e todo o entorno, mas também outras regiões, tais como o próprio bairro dos Pimentas e outras determinadas regiões da cidade, região da Praça 8, Acácio, Jardim Paraíso. Então são muitos que causou abandono.
o poder público, aos olhos do município, eu não falo nem somente aos meus olhos em questão política, mas aos olhos da população, falando como morador, como munícipe dessa cidade, é notório que é só dada a atenção devida às principais vias do município, tais como, se você olhar a cidade em torno, você tem o quê? A Avenida Paulo Facini, que é bem cuidada, né, falar grosso modo, porque os demais, se você olhar pelas demais ruas da cidade, é um caos. É a sujeira que é iminente em toda a cidade, inclusive falando de sujeira, eu já tenho uma ideia de implantar um projeto de lei de uma cidade limpa, cobrando isso do poder público, fiscalizando de maneira séria e cobrando isso também da própria população. Porque não adianta só cobrar da prefeitura, cobrar do departamento público de fazer a limpeza, de fazer essas questões da preventiva, se a população não contribuir. Nós temos que colocar de forma severa, para poder punir de forma severa as pessoas que vêm sujando as ruas, né? Porque isso é questão de saúde pública, e a questão também de você aumentar o gasto público fazendo esse tipo de manutenção diária e você não trazendo a solução devida para o município. Você falando desse projeto com relação ao lixo, tem alguma área específica que você pretende atuar? Você vai fazer parte da Comissão de Meio Ambiente e de Finanças. Essas áreas são áreas que te atraem mais? Ou você pretende priorizar alguma área em específico? Na verdade, sim. A nossa ideia é de abranger um projeto junto com o município. É claro que assim, o interesse nosso é de contribuir com a população, acho que indiferente da área, educação, que é uma área muito importante. A minha concepção a vida inteira, que a educação é a base de tudo. Então, só que vejo hoje, pela nossa questão do município, as dificuldades que nós temos. Hoje a prefeitura, o prefeito Guti hoje enfrenta uma dificuldade muito grande de assumir uma prefeitura com a dívida que ultrapassa os 4,4 bilhões no nosso município. É uma dívida muito alta. Então, a contribuição de fazer parte desta casa, junto com a questão de finanças do município, para mim foi algo importante para poder contribuir legislativo junto com o executivo e em si chamar a população, chamar a responsabilidade junto com a população, fazer um trabalho em conjunto, né? O poder público junto com a população da cidade de Guarulhos para a gente poder avançar o nosso município. A questão do meio ambiente, Renata, ressalvando a sua pergunta, a questão do meio ambiente é algo assim que sempre me chamou a atenção, principalmente no nosso município. Junto com alguns amigos da faculdade, nós desenvolvemos um projeto de sustentabilidade que nós queremos implantar essas ideias no município. Então, nós queremos salvar. Porque, assim, vejo de uma certa forma que enchentes em todo o município, a nossa região principalmente, sofre muito com isso. Chove, aquela região do Hora do Veloso, a região do Presidente Dutra, alaga, as pessoas ficam ilhadas e isso causa um transtorno muito grande. Então, a preventiva pela questão ambiental. Então, eu acredito que eu vou acabar contribuindo muito com isso quando a gente desenvolver esse projeto de resíduos sólidos, a gente começar a tirar esse lixo da rua. A ideia de abrir novas PEVs, né, para poder fazer a captação desse material. E tem muitas ideias que nós iremos colocar em prática no decorrer do nosso mandato. Não é tão usual assim um vereador que decide se preparar de maneira acadêmica mesmo, de fazer uma faculdade de administração pública. Como é que você acha que isso vai acabar sendo um diferencial para você também? Dá uma experiência maior nesse caso? Já tem um projeto que você desenvolveu na faculdade com colegas? Sim. Renata, eu sempre observei da seguinte forma, eu nunca fui de desmerecer ninguém. Eu venho de família pobre, eu tenho uma humildade tremenda dentro do meu coração. E não desmereço nenhuma pessoa pelo fato dela não ter uma formação superior. Eu acredito que tem muitas pessoas que assim, nos surpreenderam até a nível mundial, né, que não tiveram uma formação superior e que acabaram tendo êxito na vida. A ideia é que assim, você para ser jornalista, você vai estudar jornalismo. Você para ser um advogado, você vai cursar direito. Para você ser médico, você vai cursar medicina. E no poder público, por que a pessoa não se prepara para exercer essa função? Então, não desmerecendo ninguém, mas eu acredito que quando você se prepara para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer fazer de melhor, você tem que se preparar de maneira séria. Então, esse foi um ponto que eu quis dar, né? Eu falei assim, se é isso o caminho que eu quero traçar, eu tenho que me preparar naquilo que eu quero fazer. Então, vou trabalhar muito, vou lutar muito, e a minha ideia, eu deixo de maneira clara, que sempre foi, isso até em campanha política, que o meu mandato será um mandato participativo, onde a população tem voz e tem vez. Então, eu quero ouvir a população, quero construir esse projeto junto com a população.
E você passou também pela Assembleia Legislativa, né, num cargo de assessoria. Como é que foi essa experiência lá? Isso também pode ser refletido aqui? Com certeza, foi uma bagagem muito grande. A pessoa, trabalhei com o deputado estadual Caio França. O deputado estadual Caio França é um amigo de longa data, um jovem brilhante. Também um deputado jovem. Ele é o mais jovem da Assembleia Legislativa do Estado. E a minha ideia foi de que sempre a política tinha aquela visão, o político a pessoa de cabelo branco, né, aquela pessoa. E assim, a nossa ideia foi de compor uma composição jovem no poder público. Então, assim, o deputado Caio França, ele tinha uma história brilhante na cidade de São Vicente, assim como o pai, o Márcio França, hoje atualmente vice-governador do estado. O pai foi prefeito daquela cidade, pegou a cidade também, assim como Guarulhos, uma cidade falida, sem recursos, né? E ele acabou se destacando, desenvolveu um projeto assim que chamou a atenção da população, e ele foi reeleito na cidade com o maior índice de aceitação de uma reeleição de um prefeito na história do nosso país, com mais de 93% dos votos do município. Então foi histórico, mas isso se deve ao trabalho, Renata. Então, assim, o Caio, não só pelo fato de ser filho de um bom político, mas ele em si se destacou diante do seu merecimento. Atuou, também estudou, também se formou, se preparou e chegou nesse momento. Ele, quando foi sair para deputado estadual, ele fez o convite para mim coordenar a campanha dele na cidade de Guarulhos e tivemos êxito nas eleições e assim, ele acabou me chamando para uma pasta para trabalhar na assessoria junto com ele, fiz a coordenação de 12 cidades para ele, inclusive em principal em Guarulhos. Então, o fato dessa vinda do Guti para o PSB, para nós foi assim um êxito muito grande para o município. Hein? E a formação não só o prefeito, mas também alguns vereadores bastante jovens agora nessa legislatura, né? Você, o Rafa Zamproni. Então o PSB está com pessoas bastante jovens mesmo, né? Eu acabei fugindo um pouco do assunto, mas esse Wesley Casaforte, o que é o Casaforte? O Casaforte, Renata, foi a empresa que os meus pais consolidaram, né? A gente veio de um segmento do ramo de materiais de construção. Então, assim, os meus pais, que foram pioneiros nessa área, naquela região, foram desbravadores naquela região, e acabou sendo muito conhecido por esse nome, e assim, todo mundo me conhece como Wesley Casaforte. Ah, então tá bom. Porque eu falei, vou até perguntar logo no começo, porque esse Casaforte, acabei falando de política e esquecemos. Agora, voltando um pouquinho ao Guti, vocês falam bastante dessa nova política, né, o PSB de uma maneira geral. Havia uma insatisfação muito grande da população com o modo de fazer política atual. Para você, o que é exatamente essa nova política? Esse velho sistema de alianças, de troca de favores, é isso que precisa mudar? O que é exatamente a nova política? Renata, a nova política ela se deve ao ato dessa insatisfação. Nós olhamos isso, observamos até a nível nacional, não falo nem só a nível da questão municipal, mas aquela velha política que nós falamos é a política de troca de favores. Pô, você me ajuda que eu te ajudo, né? Então, assim, a nossa ideia é tirar toda essa questão. Por exemplo, contratos de empresas, né, por troca de favores político. Nós distinguimos isso. Fizemos uma campanha, o prefeito Guti, né, ele fez uma campanha totalmente limpa, assim como a minha. Para mim é motivo de orgulho. Para mim é uma satisfação muito grande essa minha primeira legislatura. Eu ter êxito numa eleição sem fazer a compra de votos. Uma campanha simples feita com amigos. Isso se deve ao trabalho da minha pessoa junto com o meu grupo político. Então a população enxergou de uma forma que assim trazer uma esperança, né, para a população de que pode ser de maneira diferente. O Guti ele não se vinculou a nenhum empresário para poder fazer a sua campanha política. Ele não se vinculou às grandes empresas para poder contratar essas empresas, por exemplo, num processo de licitação, que essas empresas vai ter favorecimentos, né? Então nós não temos isso. Nós realmente viemos para fazer a nova política. Nós vamos ser justo e transparente com a população. Fazer a nova política é tratar de maneira séria, responsável e tratar de maneira porque nós, na verdade, servimos a população. O político ele tem que entender que não é ele que é o dono do mandato. O dono do mandato é a população. Nós estamos apenas servindo a população. Então, a maneira de fazer uma nova política é tratar isso de maneira séria e transparente, na minha concepção. Agora, em paralelo a isso, falando de governabilidade,
O PT fez uma bancada bastante expressiva, o DEM, que era opositor ali no segundo turno, também a segunda maior bancada. Como é que você vê que vai ser essa questão de apoio no momento de votar um projeto aqui na Câmara? O Guti vai ter maioria, vai ser difícil, o que você tem de expectativa? Renata, eu te falo até como assim, acabei assumindo como liderança do PSB e vejo de forma tranquila, claro, assim, respeito todos os vereadores, indiferente do PT, tem vereadores sensacionais no próprio PT, né, porque respeito muito, assim como vereadores do próprio Democratas, que também respeito, como todos os vereadores dessa casa. Acredito que todos que foram eleitos, se foram eleitos por algum motivo lógico que foi que a população teve que votar neles porque desenvolveram um bom trabalho, né, de repente enxergo da forma que eles são importantes para o legislativo. A nossa ideia é de fazer hoje uma bancada que as eleições acabaram. A nossa ideia não é uma ideia que vai trabalhar para o vereador A ou para o vereador B. Nós vamos trabalhar para a cidade de Guarulhos e nós vamos levar isso de maneira transparente. O vereador que se opor às questões hoje de governo, que as nossas propostas de governo não são propostas de individualismo, são propostas de fazer uma gestão pela questão municipal. Então nós queremos compor junto com os vereadores, né? Acho que não importa se é do partido A ou partido B, acabou as eleições. O que a população espera de nós, que fomos eleitos, é realmente de desenvolver um trabalho para eles, né? Então, assim, a expectativa nossa é de fazer uma gestão amigável e consolidada. E, claro, a oposição é uma coisa que às vezes até importante. Eu costumo falar que é até importante, porque às vezes até para o crescimento você tem que ter alguém que esteja ali brigando ali, né, para poder ter o crescimento político. Mas vejo de forma tranquila. Então tá certo, queria agradecer a sua participação. Se você quiser falar também um pouquinho mais das suas metas para esses 4 anos de mandato. Claro. Renata, desde já quero agradecer a TV Câmara, agradecer vocês que nos assistem em casa, agradecer os nossos eleitores que acreditaram no nosso projeto e deixar de maneira bem transparente. Estou à disposição da cidade de Guarulhos, irei trabalhar muito, irei me dedicar muito. O meu gabinete está à disposição, o nosso escritório, nós estamos abrindo nosso escritório na região do Jardim São João e iremos trabalhar muito para o futuro dessa cidade, tá? Conte comigo, estou à disposição. Obrigado e obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Tá Obrigado, certo. Renata. Obrigada, Wesley. Esse foi o nosso ponto de vista, mais um ponto de vista especial com os vereadores eleitos. Hoje conversamos com Wesley Casaforte, que é do PSB. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.